E agora, entrando efetivamente, nós vamos ver aqui, artigo por artigo, do Estatuto Geral das Guardas, né? Entrando efetivamente no Estatuto, na Lei 13.022 de 2014, nós temos no artigo 1º. Vamos lá, lê para nós, por favor, o locutor. Bruno Locutor. Você mesmo, cara, não precisa fugir não, é você mesmo, cara. Prepare-se, Bruno, que hoje eu vou eu até falei com o Elton que hoje eu ia usar o Elton, mas o Elton falou assim, não me usa hoje não, tô com dor de cabeça. Então hoje nós vamos usar o Bruno. Aí, né? Vamos lá. Então vai lá, Bruno. Só te usando um pouquinho, Bruno. Tá usando um pouquinho abusando um pouquinho da sua boa vontade. Lê para nós. Usar e abusar da sua boa vontade. Lê para nós o artigo 1º, por gentileza, da Lei 13.022. Estatuto Geral das Guardas Municipais. Artigo 1º. Esta lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o inciso 8º. É isso mesmo? Isso, parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Bacana. Então, primeiro já fala, olha, essa lei institui normas gerais, ok? Então, na verdade, são normas gerais aí, nós vimos aí que tem a competência geral e tem as competências específicas, ok? Que conforme, então, o que ela vem fazer? Ela vem disciplinando ou regulamentando o parágrafo 8º do artigo 144. Ela é uma consequência do que está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 144, parágrafo 8º. Continua, artigo 2º. Artigo 2º. Inclui as guardas municipais, instituições de caráter civil uniformizadas, preferencialmente da cor azul marinho, artigo 21, e armadas, artigo 16, conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Então, olha só para vocês verem, isso aqui eu acrescentei, tá? Isso aqui não está, o que está entre parênteses, não está na legislação, não está previsto na lei. Eu só acrescentei para quando vocês estiverem lendo, facilitar o entendimento. Então, vamos lá. O artigo 2º, ele fala o seguinte, olha, inclui as guardas municipais, instituições de caráter civil, já fala que tem que ser o quê? Civil, já descarta que a guarda municipal possa ser militar, ok? Uniformizadas, e aí o artigo 21 fala que é preferencialmente na cor azul marinho. Isso aqui eu acrescentei porque está lá no artigo 21, já trouxe para o artigo 2º para facilitar. Então elas são uniformizadas e não fardadas. Farda é a vestimenta dos militares. Instituições civis usam o que? Uniformes, ok? E armadas. Então ela é de caráter civil, uniformizadas e armadas. Está no artigo 16 lá. O artigo 16 fala do porte de arma e remete, né, como eu falei, à Lei 10.826, que é o Estatuto de Desarmamento. Então ele já fala que a guarda é armada. E aqui, observamos que não há distinção, como traz a Lei 10.826. Tudo bem que depois o artigo 16, quando ele vai falar especificamente do porte de armas, ele vai remeter à Lei 10.826, porque ele fala conforme dispuser a lei. E aí a lei, que é o Estatuto, ele faz essa distinção de que guardas podem ser armados, não podem ser armados, com menos de 50 mil habitantes, de 50, mais de 50 mil até 500 mil habitantes, pode ser armada em serviço, e mais de 500 mil habitantes, inclusive fora de serviço. Então, conforme previsto em lei. Então, aqui, na verdade, ele fez referência à lei, que é a Lei 10.826, né? A função de proteção municipal preventiva. Porque quem faz policiamento preventivo nos municípios hoje? Policiamento. PM, não é isso? Então, por isso que a função, ela está muito próxima do que faz a PM hoje. Porque a função dela é de proteção municipal preventiva. Preventiva quer dizer o quê? Quer dizer que ela tem que atuar antes de acontecer o fato, para não deixar acontecer o fato. Isso que é prevenir. Porque depois que aconteceu o fato, já é repressão. Se acontecer um crime, por exemplo, a polícia militar é uma polícia ostensiva preventiva.
Por isso que a gente trabalha, o pessoal fica assim, mas aí vocês não prendem ninguém não, só fica com o giroflex ligado, ainda fica passando nos lugares e apertando sirene, né? Até pouco tempo atrás o PM estava com isso, né? Passava por uma rua, todo lugar, aí o bandido sai correndo, aí o bandido não vai assaltar mesmo não. Aí você quer que a gente espere o cara assaltar? Se ele não assaltar, é que a polícia militar exerceu bem o seu papel. Porque o papel da polícia é o quê? Da PM? Preventiva. É não deixar que o fato aconteça. Tem um cara que fala um negócio desse assim, né? Se você não quer ser visto, um negócio assim, né? Não deixe que o fato aconteça. Esse é o... Quem? É o Laudívio Carvalho. Então se você não quer que o fato aconteça, não quer aparecer, não deixe que o fato aconteça, é assim, não é? Isso é preventivo. É a função da PM e agora da Guarda Municipal. É não deixar que o fato aconteça. Se o fato já aconteceu, PM já falhou. Em tese, quem teria atribuição de atuar depois que o fato já aconteceu? Polícia Civil. Ela é uma polícia repressiva. Depois que o fato já aconteceu, quer dizer que a Polícia Militar já falhou. E aí entra a segunda força, que é a Polícia Civil, para investigar o crime que já aconteceu, né? Então esse é o papel da prevenção, é não deixar que o fato aconteça. Ressalvadas as competências da União dos Estados do Distrito Federal. O que significa isso? Significa que a atribuição da guarda, ela é o quê? Residual. Você pega o que é a atribuição da União, o que é a atribuição do Estado, do Distrito Federal, o que não é, pode ser da guarda. Então o guarda pode estar numa polícia estadual. A guarda ela pode montar em logradouros o quê? Municipais. A atuação dela tem que ser específica no município. Então olha só para vocês verem, a competência da guarda ela é residual. Você tira primeiro o que é a competência da União. Depois você tira o que é o do Estado, o que é do Distrito Federal. Não é competência desses órgãos, então aí pode ser da guarda, ok? Sim, Camila? Então vamos lá. Caráter civil das guardas municipais. Aí eu faço um adendo aí. O que fala sobre o caráter civil das guardas municipais? Que está lá no artigo 2º. As guardas municipais devem ser obrigatoriamente, coloquei até em caixa alta aqui, obrigatoriamente instituições civis. Nunca! Ainda vem aquela que eu uso, né? Aquela frase que eu... Nunca, jamais serão militares. A guarda municipal tem que ser obrigatoriamente civil. Beleza? Uniformizadas e não fardadas, porque as fardas são vestimentas exclusivas das forças militares, ok? Artigo 2º. Segundo ponto, vedação de convênios com órgãos das forças militares, mostrando que tem que ter uma formação civil e não militar. Aperfeiçoamento, através de uma instituição civil e não militar. Vedação de convênio, olha para você ver, vedação de convênio com órgãos de forças militares para formação, treinamento ou aperfeiçoamento das guardas. Está lá no parágrafo 3º do artigo 12 do Estatuto. Abra aí o Estatuto de vocês e tal, não está escrito isso aí? Olha aí, artigo 12, parágrafo 3º do Estatuto das Guardas. Estatuto geral, tá? Não é o Estatuto da Guarda Municipal de Belo Horizonte, não. É o geral. O que é que fala aí? Não, fala mais alto um pouquinho. É facultada ao município a criação de órgãos de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal, tendo como princípios norteadores mencionados no artigo 3º. Esse está lendo qual que é? O artigo 12. Artigo 12. Agora lê o parágrafo 3º dele. O órgão referido no parágrafo 2º não pode ser o mesmo destinado à formação de treinamento e aperfeiçoamento das forças militares. Então aí, tá vendo? Ó? Ele está vedando o convênio
do município com o Estado para o treinamento, a formação, treinamento e aperfeiçoamento pela Polícia Militar. Então, aí nessa lei está vedando. Parágrafo 3º aqui, ó. Parágrafo 3º do artigo 12. Agora lê o parágrafo 2º então, porque ele remete ao parágrafo 2º. Lê o parágrafo 2º. O Estado poderá, mediante convênio com os municípios interessados em manter os órgãos de formação e aperfeiçoamento centralizados no conjunto financeiro, gestor, seja assegurada a participação dos municípios conveniados. O que está falando aí? Se o município não tiver um centro de formação, não tiver condições de formar e aperfeiçoar a guarda, ele pode fazer um convênio com o Estado. Bacana? Esse convênio com o Estado, que ele está falando aí, ele veda esse convênio para que o Estado ceda a Polícia Militar para fazer a formação. Pode ser a Polícia Civil, mas a PM não. Agora você vê como é que isso vai na contramão do que prega a doutrina hoje, né? A ideia hoje é de unificação das polícias. Tanto é que até pouco tempo atrás nós estávamos tendo treinamento policial básico, que a gente chama de TPB. Na PM nós temos isso. De 2 em 2 anos nós temos que passar por esse TPB, que é o treinamento policial básico. De 2 em 2 anos você tem obrigatoriamente que ir lá fazer tipo uma reciclagem. Ok? O TPB, até pouco tempo atrás, ele estava sendo, quando era o governo do PSDB, a Polícia Civil estava fazendo junto com a PM. Que a ideia é o quê? Integrar as instituições, não separar, igual eles estão fazendo. Estão querendo isolar a PM, para facilitar mais ainda a desmilitarização da polícia, da PM. Enquanto estão indo na contramão do que prevê a doutrina hoje de segurança pública. A ideia é o quê? Você integrar os órgãos, que eles trabalhem juntos. Qual que é o problema de ter um aperfeiçoamento conjunto? Troca de experiência entre uma instituição e outra? Como eu estou falando, até o governo do PSDB, Aécio Neves, Anastasia, havia essa política de integração e a Polícia Civil fazia treinamento junto com a PM. Aí depois veio o PT, sumindo, Fernando Pimentel. O que aconteceu com essa política de integração aqui? Acabou. Polícia Civil, não mistura com o PM. Guarda Municipal, não mistura com o PM. Isola essa PM para lá, isola o militarismo para lá. Essa é a política infelizmente, é a política do PT. É a realidade. As guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. Está lá onde? No artigo 14, parágrafo único. Ok? E ainda mais um ponto importantíssimo, que está descrito lá no artigo 2º, é esse ponto 4 aí, que fala sobre a estrutura hierárquica da Guarda Municipal. Mais uma vez, não pode utilizar a denominação idêntica às forças militares. Então você vê que em vários pontos eles falam que não pode haver de forma alguma misturar com os militares. Ok? Quanto aos postos, graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Então isso aqui está lá no artigo 19, vedando essa denominação idêntica às forças militares. Sobre o porte de arma, lá falou sobre o porte de arma, nós já estamos adiantando, e lá na frente no artigo 16. O que fala a legislação aqui sobre o porte de arma? Porte de arma de fogo aos integrantes da Guarda Civil Municipal está prevista no artigo 2º e no artigo 16, ok? Além dos incisos 3 e 4 do artigo 6º da Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto de Desarmamento. Bacana? Então tem 3 previsões, na verdade, sobre o porte de arma da Guarda Municipal, porte de arma de fogo. Duas dessas previsões estão dentro do Estatuto Geral das Guardas, artigo 2º e artigo 16, e a outra previsão é no artigo 6º da Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto de Desarmamento. Esses incisos 3 e 4 aqui são os incisos que fazem a diferenciação de quem tem o porte de arma em serviço ou fora de serviço.
Ok? Que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, já caiu por terra. Olha lá o artigo 6º, trouxe ele aí, para a gente ver. O que fala o artigo 6º da Lei 10.826 sobre o porte de arma de fogo das guardas municipais? Artigo 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo, famoso salvo, né? Para os casos previstos em legislação própria e para... Olha para vocês verem que interessante. A própria Lei 10.826 fala que pode haver uma lei própria estabelecendo que algum órgão tenha porte de arma de fogo sem estar previsto na Lei 10.826. Ela fala, olha, salvo para os casos previstos em legislação própria. Olha só para vocês verem. Se o Estatuto da Guarda tivesse constado lá que tem porte de arma de fogo para todos os integrantes da Guarda Municipal, não precisava colocar conforme dispuser em lei, conforme previsto em lei. Se ele colocasse isso, já tinha garantido o porte de arma para todos. Que a Lei 10.826 já fala isso no Estatuto de Desarmamento. Se tiver legislação própria garantindo porte de arma, tem porte de arma. Ok? Mas aí, além desse que tem previsto em legislação própria, quem mais que tem direito a porte de arma de fogo? Aí cita lá os vários órgãos e coloca lá no inciso 3º. Os integrantes das guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500.000 habitantes nas condições estabelecidas no regulamento dessa lei. Que é o que fala o quê? Serviço, mais de 500.000 habitantes, tanto faz se fora de serviço ou em serviço, tem porte de arma de fogo. Ainda coloquei aqui, vide a DIN 5538 e a DIN 5948, quando foi julgado está para ser julgado, né, a inconstitucionalidade desse artigo aqui que estabelece diferenciação de porte de arma de fogo entre as guardas. Olha lá, no inciso 4, o que ele fala? Os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50.000 e menos de 500.000 habitantes, quando em serviço. Uai, professor, mas me fala uma coisa aqui. Ali falou com mais de 50 e menos de 500.000. E os municípios que têm menos de 50.000 habitantes? Fica comigo, Eduardo. Fica comigo. Deixa o Morfeu te abraçar, não, cara. Fica comigo. Fala para mim, Eduardo. Aqui eu falei, no inciso 3º, está falando das guardas municipais dos municípios que têm mais de 500.000 habitantes. Mais de 500 mil de habitantes. E esses aí terão porte de arma tanto fora, como em serviço, como fora. E aqui está falando que os integrantes das guardas municipais para municípios com mais de 50.000 e menos de 500.000, eles só terão quando em serviço. Terão porte de arma só quando em serviço. Aí eu te pergunto, pai, a lei esqueceu dos municípios que têm menos de 50.000 habitantes? Existe município em Minas Gerais, são 853 municípios em Minas Gerais. Hoje nós temos 853 municípios. Nós temos municípios com menos de 50.000 habitantes? Claro, eu citei vários aqui que tem menos de 10.000 habitantes. Capitólio tem menos de 10.000. Acaiaca, menos de 10.000. E aí tem vários outros. E se eles quiserem... Não são todos, mas se o município de Capitólio tem lá 8.000 habitantes, se eles quiserem ter guarda municipal, podem? Pode, não tem vedação para isso não. Eles podem criar uma guarda municipal. É uma lei municipal que cria a guarda municipal. Beleza? Então o prefeito de Capitólio pode falar, olha, eu acho interessante criarmos uma guarda municipal para Capitólio, porque aqui em época de férias, né, nós temos aqui um público muito grande de turistas. Então eu acho interessante para fazer o patrulhamento preventivo aqui, para garantir ainda mais a segurança de Capitólio. Então ele pode criar? Ele pode, mediante lei, pode criar lá a guarda municipal. Ok? Aí criada essa guarda municipal, lá tem menos de 50.000 habitantes. E aí? Esses
esses guardas municipais aí terão ou não porte de arma segundo a lei 10.826? Não, segundo a lei não. Não teria que ficar desarmado. Nem em serviço. Nem em serviço. Nem em serviço. Olha para você ver. Você está tratando iguais, são guardas municipais, concursados, criados por lei. Você está tratando os iguais com desigualdade. Fere o princípio da isonomia. Então, por isso, o Supremo Tribunal Alexandre de Moraes entendeu lá que não pode fazer essa diferenciação aí. E ele suspendeu esses dois incisos aqui da Lei 10.826. Hoje, a Guarda Municipal, ela pode o quê? Tanto portar arma de fogo fora ou dentro do serviço, fora do serviço, independentemente do quantum da população. Ok? Hoje pode. Hoje pode. Essa ADI não foi julgada ainda. Pode ser que na hora que ela for julgada pelo Supremo, porque por enquanto foi só, se eu não me engano, foi só uma medida liminar. Tem que confirmar. Foi só uma medida liminar. Quando ela for julgada pelo Supremo, pode ser que volte a fazer essa diferenciação. Eu acredito que não vai fazer. Porque você fere o princípio da isonomia, que é tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. Ok? Todos eles têm a mesma atribuição. São guardas municipais efetivados. Então, não há por que você tratar de forma diferenciada. Até porque, igual eu falei, a marginalidade não quer saber se você é guarda municipal de Capitólio, de Ouro Preto, de Betim, de Contagem. Se é guarda municipal, não, isso é a força do Estado. É o braço armado do município. Quer nem saber se você está armado ou não está armado. Vai para frente deles, azul marinho, vai tomar tiro. Ok? Parágrafo 3º. Parágrafo 3º de onde mesmo? Oi? A prova está valendo o quê? Se cair sobre porte de armas, se ele falar conforme a lei 13.022 de 2014, que versa sobre o Estatuto Geral das Guardas, as guardas municipais terão porte de arma independentemente da população. Está certo ou errado? Está certo. Na verdade, a lei 13.022 ela não trouxe diferenciação, não. Ela fala que a guarda tem porte de arma. Tudo bem que ela remete conforme dispuser a lei, conforme a lei. E aí a lei Estatuto de Desarmamento, que é a lei 10.826 de 2003, essa lei sim faz diferenciação. Ok? Então, eu acho que não seria cobrado em um concurso nível médio uma questão como essa. Mas se colocar conforme a lei 10.826, então tem que responder a questão conforme o quê? A lei 10.826. Ainda está previsto na lei 10.826 dessa forma. Então você tem que saber interpretar a questão quando for fazer. Bacana? Se está pedindo conforme a... Não é 10.884? 10.826. O Estatuto de Desarmamento é 10.826. Então, se perguntar conforme o Estatuto de Desarmamento, você tem que responder conforme o Estatuto de Desarmamento. Se perguntar conforme o Estatuto Geral das Guardas, responder conforme o Estatuto Geral das Guardas. Se perguntar conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que não vai perguntar isso, mas se porventura perguntasse conforme o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, todas as guardas têm igualmente o porte de arma de fogo. Beleza? Então o que fala lá? Parágrafo 3º. Parágrafo 3º do artigo 6º da lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Beleza? O que ele fala? Tem para nós aí, locutor? Parágrafo 3º. A autorização para porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimento de ensino de atividade policial, a existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei, observada a supervisão do Ministério da Defesa. Então, olha só para você ver que interessante. Ele fala lá, a autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada ao quê? Formação funcional dos seus integrantes. Beleza? Tem que ter formação de tiro, tem que ter no meio da formação, tem que ter disciplina de tiro.
Coisa lógica, né? Só que fala aqui, ó, estabelecimentos de ensino de atividade policial. Uai, então peraí. Se a guarda ainda não é vista como polícia, e aqui está falando que a guarda tem que ter essa formação funcional em estabelecimento policial, significa então que obrigatoriamente a guarda tem que fazer convênio com a polícia civil, já que não pode fazer convênio com a PM? Ou se fizer convênio especificamente para esse caso de tiro, né? Não pode ter formação militar, mas só para a questão de tiro. Aí então quer dizer que obrigatoriamente tem que ter convênio? Olha só para você ver o que a lei fez. Ela está remetendo a um órgão policial para dar essa aula para a guarda. Ok? Isso é a lei 10.826, tá? Porque a lei 13.022 fala que a própria guarda poderá ter esse centro de treinamento específico. Ok? Então, olha lá, então tem inclusive mecanismos de fiscalização e controle interno. A lei 13.022 fala sobre controle interno da guarda municipal? Sim ou não, gente? Sim, né? Nós falamos lá, ó, tem que ter tanto controle interno como externo. E o controle interno é exercido por quem? Pela corregedoria, ok? Então o estatuto fala que está condicionado à existência de uma corregedoria para o controle interno, para que essa guarda possa ter porte de arma de fogo. Ao parágrafo 7, ainda da lei 10.826, olha lá, aos integrantes das guardas municipais dos municípios que integram regiões metropolitanas, será autorizado o porte de arma de fogo quando em serviço. Então aqui, ó, ele já tirou daquela ideia de população. Se é de região metropolitana, pode ter arma de fogo quando em serviço. Em tese, mesmo que não tenha 50 mil habitantes, porque pertence à região metropolitana. Aí, isso aqui foi incluído pela lei, esse parágrafo 7 foi incluído pela lei 11.706 de 2008. Então, em 2008 houve uma alteração do estatuto do desarmamento que foi aprovado lá em 2003.